Então quer dizer agora que 12/8 é uma pressão elevada? Não sei se vocês viram, pessoal, saiu aí na imprensa falando que 12/8 passa a ser pressão elevada. Entenda. E aí, vocês ficaram preocupados? Acharam que isso aí já tem que tomar remédio, já tem que ficar preocupado? Então, se você tem interesse em saber direitinho sobre o tema, fica comigo nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Dr. Igor, sou cirurgião vascular da clínica Physicians e a gente vai falar sobre esse assunto que tem trazido bastante dúvidas aqui no meu consultório, porque frequentemente, durante as minhas consultas, mesmo eu não sendo cardiologista, mas antes de tudo eu sou médico e gosto de fazer uma consulta bem feita. A gente vai aferir a pressão dos meus pacientes que chegam até a consulta, independente do motivo que eu trouxe aqui. Se foi buscar tratamento de varizes, se foi buscar orientações para usar meias de compressão, se foi para tratar uma trombose, enfim, a gente sempre deve fazer a medida de pressão arterial nesses pacientes, porque às vezes é a oportunidade única que a maioria tem de ter sua pressão aferida, certo? E frequentemente eu faço o diagnóstico aqui de hipertensão, né, que é a doença, e que já necessita de fazer uso de medicamento. Bom, voltando ao tema aí desse artigo que saiu, que causou repercussão na imprensa, que é o guideline europeu para o manejo de pressão elevada e de hipertensão da Sociedade de Cardiologia Europeia. Então, pessoal, o que a gente deve entender desse assunto é o seguinte: eles dividiram as classes de pressão em 3 níveis. Primeiro, pressão não elevada, que é menor que 120 ou 12, que é a pressão sistólica, e menor que 70 ou menor que 7, que é a pressão diastólica. Primeiro você tem que saber o que é pressão sistólica, a pressão de contração, a pressão que o coração envia o sangue para os diversos sistemas do corpo, né, e órgãos. E a pressão diastólica é a pressão de capacitância. O que é isso? Que elasticidade da parede vascular, é a pressão de rigidez da parede dos vasos do organismo, certo? Das artérias e das veias. Mas nesse caso, nós estamos falando das artérias. Então essa que é a pressão diastólica. Significa, né? Pressão diastólica. A outra classe que eles dividiram foi pressão elevada, daí o título da reportagem. Não é doença, tá, pessoal? Eles estão classificando essa categoria como uma pressão elevada, mas não é ainda a hipertensão arterial sistêmica, que é, sim, a doença. Então, nessa classe de pressão elevada, ficaram aquelas de 120 a 129 e de 80 ou 8 até 89, tá? Só uma correção aqui. A sistólica foi de 120 até 139, tá bom? E na terceira categoria, que essa sim deve ser medicada, que é a hipertensão arterial, certo? Essa é 140, a partir de 140, né, maior que 140, maior ou igual, e maior ou igual a 90 de diastólica. Então, a diferença já está aí. Eles colocaram essa pressão elevada, pessoal, para alertar que pacientes que têm outros fatores de risco, aí que vem a grande detalhe dessa classificação, devem ficar atentos, certo? Então, assim, se a pessoa tem uma pressão de 12/8, por exemplo, ou de 13/8, ela não está hipertensa, certo? Ela não precisa de tomar medicamento, pelo menos por enquanto, por causa desse valor. O certo é quando a gente acha uma pressão maior no consultório do que 14/9, 140/90, é solicitar uma avaliação do cardiologista, que geralmente vai pedir para a pessoa fazer esse acompanhamento em casa com o aparelho de acordo, né, certificado geralmente pela Sociedade de Cardiologia, ou ele já vai pedir um exame que chama MAPA, que é a medição da pressão em casa, né, ambulatorial. Ela leva esse aparelhinho, fica com ele no braço 24 horas
E ele vai fazendo durante o dia, né, as medidas das pressões, né, diversos valores, e a pessoa vai anotar numa folha o que ela está fazendo naquele momento que o aparelho está medindo a pressão, certo? Então fica aí essa primeira orientação. Então, se você não tem a pressão maior que 14/9, esse guideline orienta o quê? A fazer a estratificação de risco, certo? Então, pessoal, coloquei ao fundo aí o fluxograma que orienta como classificar os pacientes e a conduta mais adequada em cada caso. Então a gente começa lá no primeiro retângulo ali, à esquerda, rosa, à esquerda da tela, fazer o rastreamento de hipertensão, certo? Quem tem menos de 40, fazer a cada 3 anos, pelo menos uma aferição num aparelho adequado, calibrado com médico. E quem tem mais de 40 anos, a partir de 40 anos, uma vez por ano, pelo menos. Aí nós vamos para as 3 categorias que eu expliquei: pressão não elevada, certo? A pressão elevada, que é essa nova classificação aí que deu uma polêmica aí, e a classe de hipertensão. Então, se você tem a pressão menor que 120/70, ok, não está com chance de tomar medicação, manter o estilo de vida adequado, alimentação adequada, só orientações. Se você for para a coluna do meio, na verdade no retângulo do meio, a pressão elevada está entre 120 a 139 e 70 a 89 de diastólica, aí nós vamos classificar, certo? Se se trata de pessoas idosos frágeis, mais de 85 anos, se são pacientes com alta fragilidade, se tem uma expectativa de vida menor, então esses pacientes vão ser levados para uma determinada conduta. Se não está nesse grupo, ele orienta a ver os fatores de risco, como hipertensão arterial, lesão de órgão-alvo, diabetes mérito ou hipercolesterolemia familiar. Se tiver um desses fatores e tiver com esse valor de pressão elevada, o que ele orienta? Modificações, né, de estilo de vida e fazer uma nova avaliação depois. Se não tiver com nenhum desses fatores de risco, aí ele orienta usar essa ferramenta, né, de calcular o fator de risco, que é o score 2, e se a pessoa tiver algum desses fatores, mesma conduta dos fatores de risco lá em cima, modificação de estilo de vida, e se já tiver uma pressão maior que 130/80, aí sim, com fator de risco, aí sim, não tiver modificado, né, a pressão, como a mudança de estilo de vida, aí sim iniciar tratamento medicamentoso, certo? E a hipertensão continua a mesma, pessoal, acima de 140 de sistólica por 90, tá? Então o que fica de mensagem nesse vídeo é o seguinte: 12/8 não é pressão que precisa de medicamento, tá? Acima de 14/9 provavelmente você vai precisar de medicamento, sim, e abaixo disso, né, de 14/9, cada paciente deve ser avaliado individualmente, de acordo com o risco, né, doenças que aumentam o risco cardíaco, de acordo também com os scores diversos que temos aí na literatura, tá bom? Então o mais correto é procurar um médico, aferir sua pressão, dependendo do valor, o profissional vai te orientar, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo, e se essa informação foi útil, faz o favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o curtir e dá o compartilhar. Isso ajuda o YouTube a entender que a gente faz conteúdo sobre saúde gratuito e com alto valor de entrega para os nossos seguidores, tá bom? Um abraço e até mais.